Eu quero hoje falar para você sobre características de uma igreja vitoriosa. É fácil ser vitorioso? Seja sincero. É fácil você vencer? Sempre? Todas as batalhas? Não é. Porém, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, eu gostaria que você entendesse que vitória é uma das promessas estabelecidas por Deus na sua palavra. Quando Deus chamou a mim e a você, Ele não nos chamou para vivermos uma vida de derrota. Ele disse para nós que nós teríamos lutas, passaríamos por angústias, por aflições, teríamos que muitas vezes sofrer as dores de parto, porém Ele diz que a igreja dele, ela é vencedora. O que eu acho interessante é que a gente não consegue entender as três igrejas que existem. Muitas vezes a gente não se apercebe disso. E a palavra do Senhor, ela traz uma ideia de que existem três igrejas. Primeira igreja, a igreja universal, composta por todos os santos, por todos os salvos, de todas as épocas, que um dia vai se encontrar com o Senhor Jesus. É uma igreja espiritual. É aquela igreja que 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 diz que ao som da trombeta, quando ela tocar, quando ela ressoar, a Bíblia diz que o próprio Senhor descerá dos céus. Então Ele fará com que os mortos ressuscitem primeiro, e depois aqueles que são igrejas, que continuam vivos, e subirão para encontrar com Ele nos ares, e estarão com Ele por toda a eternidade. Sabe que igreja é essa? A igreja Ágape, a igreja Assembleia, a igreja Deus é Amor, a igreja Vitória de Cristo, a igreja do Evangelho Quadrangular, igrejas que não carregam placa, mas que têm homens e mulheres salvos, lavados e redimidos pelo sangue de Jesus, e que um dia vão se encontrar com Ele nos céus. Essa é a igreja. Mas preste atenção, existem dois outros tipos de igreja. A igreja local. O salmista no Salmo 122 diz: eu me alegrei quando me disseram, vamos servir na casa do Senhor. Não existe crente sem igreja. Crente em casa está sujeito ao fracasso e a abandonar a presença de Deus. Mas pastor, eu oro em casa. Mas pastor, eu leio a Bíblia em casa. Isso é um tempo. Porque quem não participa do culto e da comunhão com a igreja, ele nunca vai estar preparado para ter comunhão com a igreja que vai encontrar-se lá nos céus. Não existe crente sem igreja. Não existe crente sem culto. Ficar em casa ou escolher o que eu vou fazer, eu quero dizer para você, você está lascado. Você vai cair. Porque a igreja foi deixada por Deus. A noiva precisa ter comunhão e precisa ser ensinada. Mas existe uma terceira igreja, irmã Benedita. E a terceira igreja está sentada bem diante de mim, com esses cabelos grisalhos, e com esses olhos olhando na minha face e dizendo, é isso aí, pastor, sou eu mesmo. Sabe qual é a terceira igreja? Diga assim, eu. Você é a igreja. 1 Coríntios 3,16 diz, vocês não sabem que vocês são igrejas de Deus e que vocês são
templo do Espírito Santo? Você é morada de Deus. Antes dele vir aqui, ele visitou você lá na sua casa para dizer: eu moro dentro de você, então sai daí e vamos para a minha igreja, porque lá você se encontrará com outras igrejas e a minha glória será estabelecida sobre a minha igreja. A igreja. O grande problema é que essa igreja espiritual e universal, ela é vitoriosa sempre. Mas a igreja local, ela vai ser vitoriosa quando eu, indivíduo, igreja, pessoa, for vitorioso. Uma igreja só vence quando aqueles que a compõem são vencedores. Uma igreja de homens e mulheres fracassados e derrotados, ela nunca vai crescer. Ela nunca vai mudar a história. Ela nunca vai atrair a glória de Deus. Mas quando Deus olha para a minha vida e para a sua vida e diz: ei, você é templo do meu Espírito, você é minha igreja, a minha glória está manifesta na sua vida. A partir desse momento, eu me junto com outras igrejas vitoriosas, e essa igreja faz uma igreja local, abençoada na presença do Senhor. Pastor, mas aonde o Senhor me garante que essa promessa de ser vitorioso é para mim? A palavra do Senhor, ela é repleta de palavras de vitória. 1 Coríntios 15, 57 diz assim: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que serve a Jesus, ele é vencedor. A igreja que prega genuinamente a Jesus, ela é vencedora. E um povo que vive genuinamente Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, eles vão fazer parte de uma igreja que eternamente vai vencer na presença do Senhor. O que mais, pastor? A Bíblia diz em Romanos 8:37: mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Quem te amou? Diga comigo: Jesus. Jesus te ama? Você ama Jesus? Então você é mais do que vencedor por amor dele. É vitória. Sabe o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5? Aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E ele vence o mundo através da sua fé. E ele completa dizendo: sabe quem vence o mundo? Somente aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador. O mundo não pode derrotar um escolhido de Deus. O mundo não pode vencer a sua vida e a minha vida. O mundo não vai vencer a igreja de Jesus estabelecida nesse lugar. E o mundo jamais vencerá a igreja que vai subir para encontrar com o Senhor dos ares. É promessa. Agora escute, por favor. Toda promessa, ela só se cumpre se existe posicionamento. Sabe por que, como pessoas, às vezes somos derrotados? Pelos nossos posicionamentos, pelas nossas escolhas, pelas nossas atitudes, pela nossa postura. Sabe por que nós vencemos muitas vezes? Porque nós nos posicionamos. Preste atenção, porque o apóstolo João, ele diz em Apocalipse 2:7: assim diz aquele que vencer, a esse eu darei o direito de comer da árvore da vida. Aquele que vencer, existe uma condição. Sabe o que diz Apocalipse 2:11? Aquele que vencer não sofrerá dano algum.
Existe um Deus que está cercando a minha vida e a sua vida. Existe uma mão potente que está diante de nós, aplacando os dardos inflamados do inimigo. Existe alguém que não dorme, mesmo que eu e você possamos pôr a cabeça no travesseiro e fechar os olhos. Aquele que te guarda não dorme. Nada vai chegar na tua casa, nenhuma praga vai chegar na tua tenda. E por mais que ele se levante por um caminho, ele vai sair por 7 caminhos da tua vida. Aleluia! Erabai! Aleluia! Sabe o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, 21? Ele diz assim: não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Tem homens e mulheres de bem aqui? Tem homens e mulheres que têm o coração lavado e redimido pelo sangue de Jesus? Então nada vai vencer a tua vida, mas você vai se levantar e vai fazer com que as obras de Deus cheguem no coração e na vida das pessoas, e vidas serão curadas e libertas através de você. Aleluia! Sabe o que Paulo diz para o seu servo, para o seu discípulo Timóteo, para o jovem pastor Timóteo? Ele olha para Timóteo e diz assim: Timóteo, eu combati o bom combate, eu terminei a minha carreira, eu guardei a fé, então agora eu recebo a coroa dos vencedores. Você percebeu aquilo que a palavra disse? Quando o apóstolo Paulo, alguém que foi rejeitado pelos apóstolos, alguém que foi lançado e esquecido lá na sua cidade, no momento em que Barnabé olha para ele e diz: Paulo, eu preciso que você se levante para o evangelho. Ele diz: eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou vencer aquilo que precisa. E Paulo diz: olha, eu tinha um espinho na carne, eu pedi para Deus, Deus diz: eu não tiro de você, mas a minha graça vai bastar na sua vida. Se prepara, porque eu vou te usar, eu quero fazer de você um vaso escolhido, e onde você for, sinais, maravilhas e prodígios acontecerão através de você. Escute, ele chega no fim dos seus dias aprisionado numa prisão domiciliar e diz: eu escolhi combater o bom combate, eu escolhi terminar a minha carreira, eu escolhi guardar a fé que um dia foi plantada no meu coração. Então Deus, mesmo que eu sair dessa terra, eu tenho certeza que a coroa do vitorioso já chegou na minha cabeça. Tem coroa de Deus para ser colocada na vida de muitos hoje aqui. Tem coroas de Deus que Ele quer colocar sobre a minha vida e para a sua vida, dizendo: ei, continua, avança, porque eu tenho algo grande para fazer através de você. Agora escute, se existe promessas e existem condições, o que eu preciso fazer, pastor, para ser um vitorioso? Faz 15 dias que eu só estou estudando 2 Coríntios. Faz 15 dias que eu pego livros e livros, comentários e começo a estudar, porque Deus disse assim: se prepara, e prepara a minha igreja para ser vencedora. Você não vai ser aquele que vai levantar derrotados, mas você vai ser aquele que vai apontar o caminho para homens e mulheres que desejam vencer. A igreja de Corinto, para você entender, ela é fundada por volta do ano 50, 52. Paulo, numa das viagens, funda aquela igreja e deixa ali alguns irmãos. Por volta do ano 56, 55 para 56, passados uns 3, 4 anos, ele escreve para aquela igreja e diz para aquela igreja: vocês são crianças na fé. Eu não posso ficar dando comida sólida, eu tenho que dar leite espiritual para vocês. Por quê? Vocês estão vivendo pecados. Vocês estão permitindo que haja alguns relacionamentos ilícitos. Vocês, ao sentar para reunir para a ceia do Senhor, tem uns que sentam na frente, comem primeiro que todo mundo e deixa o outro passar necessidade. Que unidade é essa? Que comunhão que é essa? Que vida que é essa? Ele olha e diz assim: ei, vocês têm todos os dons,
Mas vocês parecem bicho do mato, vocês estão fazendo tudo errado, usando os dons errados, fazendo com que o povo se corrompa com o uso dos dons. Paulo olha para aquela igreja e faz aquela lavada. Passam-se 2 anos. O apóstolo Paulo então escreve a segunda carta, e é essa que eu quero pegar. Porque aí ele diz, olha, eu agora não vou escrever mais para meninos. Eu agora vou escrever para uma igreja que deseja ser vitoriosa. E aí eu comi 4 capítulos em 10 dias. Vai e volta, procura a origem da palavra, vai buscando tudo que ela fala. Eu quero falar para você sobre 4 características de uma igreja vitoriosa. Se eu, Azevedo, quero ser vitorioso, fazer dessa igreja uma igreja vitoriosa e fazer parte de uma igreja que sempre será vitoriosa, tem algumas características que Paulo ensina para aqueles irmãos. E eu estou aqui hoje para ensinar. Primeira característica, diga assim comigo: a igreja vitoriosa vive diariamente amor e perdão. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Põe para mim, Marquinhos. 2 Coríntios 2, versículo 10 e 11 diz assim: havia um problema lá na igreja, e eles precisavam trabalhar uma questão de perdão. E olha o que Paulo diz: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo. E o versículo 11 diz, presta atenção nisso, irmãos, olha o teor espiritual que existe nisso. Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Preste atenção. A igreja fala para Paulo: Paulo, tem alguém que errou e nós precisamos, ele veio pedir perdão. E agora, o que a gente faz? Porque o pecado dele deve ter sido difícil. Eles não quiseram pôr a mão. A Bíblia não fala, ninguém fala qual foi esse pecado e quem era essa pessoa. Mas era um pecado tão sério que eles olharam e ficaram com medo até mesmo de perdoar e liberar o perdão. E eles se escrevem para Paulo. Como proceder, Paulo? Paulo olha para eles e diz o seguinte: olha, se vocês entenderem que houve arrependimento, libere o perdão, porque eu também libero. Porque enquanto não houver o perdão e o amor, quem vai ganhar com isso é só Satanás. Quem ganha com o pecado, com a divisão, com a falta de amor, com a falta de perdão, na minha casa, no meu trabalho, na igreja, na rua, na escola, o único que ganha com isso chama-se Satanás. Agora preste atenção, irmãos. O que é amor aqui? Esse título dessa placa: ágape. Amor incondicional. Amor altruísta. Amor que ama sem esperar algo em troca. Amor que você dá para as pessoas, a despeito se ela vai puxar o seu saco ou não, se ela vai ficar babando para você ou não, se ela vai olhar para você e falar, vamos comer lá em casa ou não. É amar. Agora eu quero falar para vocês uma coisa, que a igreja de Jesus e nós como pessoas erramos, porque para nós amor é sentimento, e amor não é sentimento. Amor é uma decisão que eu posso tomar diante da presença de Deus. Se eu decido amar,
por mais que a minha esposa fez por mim, contra mim, ou eu fiz contra ela, por mais que o meu filho me prejudicou, por mais que alguém me prejudicou, eu amo. Ponto. É decisão. Porque todas as vezes que o Floriano pisar no meu pé, se eu decidir deixar de amá-lo, não vai dar certo. A gente não entende isso. E por isso muitas vezes a gente fala assim: ah, eu sou salvo, agora eu não sou salvo, agora eu vou para o céu, agora eu não vou para o céu. Como se o amor de Deus por mim, por você, fosse gerado no sentimento dele. Não, eu amo o Azevedo enquanto o Azevedo é santo. Mas o Azevedo pecou hoje, eu deixo de amar o Azevedo. Não, eu amo o Azevedo porque o Azevedo vai na igreja, ele prega, ele faz, ele dá dízimo, ele faz isso. Não, mas agora o Azevedo pisou na bola, então eu deixo de amá-lo. A Bíblia diz ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer. O amor de Deus é tão grande pela minha vida e pela tua vida que Ele não se esqueceria de nós. E é esse amor que a gente precisa viver, querido. Uma igreja vitoriosa é quando ela ama. Eu só vou ser vitorioso no meu trabalho se eu amar aquilo que eu faço. Eu só vou ser vitorioso dentro da minha casa se eu amar as pessoas que estão ali dentro. Eu só vou ser vitorioso lá na nossa célula se eu amar aquelas vidas que Deus manda para mim. Eu só vou ser vitorioso na igreja se eu amar cada vida que vem aqui para dentro. Eu só vou ser vitorioso no reino dos céus se eu amar a Deus sobre todas as coisas da minha vida. Característica de uma igreja. Mas Paulo olha e diz assim: irmãos, não existe amor sem perdão. Não existe. Se vocês quiserem perdoá-lo, eu já perdoei. Eu acredito que era alguém que fez algo contra Paulo. E aí vieram para Paulo e disseram: Paulo, e aí, perdoa esse cara ou não? Rapaz, pode perdoar, porque o meu coração não está preso mais. Sabe o que significa essa palavra no original grego? FM. A palavra perdão utilizada aqui por Paulo, ela significa assim: você não tem o direito de se ressentir mais. Zé Roberto fez algo por mim. Passou 10 anos. Cada vez que eu olho, eu sinto a mesma coisa. Quem perdoa, não ressente mais. Pedra em cima e começa de novo. Sabe o que significa essa palavra perdão? Liberar a pessoa no reino espiritual e tirar as cadeias que me prendem. Se eu tiver algo contra a pastora Daiane, se eu não me acertar com ela, eu fico preso no reino espiritual. Enquanto eu não liberar o perdão, eu continuo aprisionado. E queridos, se Jesus não tivesse perdoado a mim e a você, quem seríamos nós? Para pensar. Se Ele não nos perdoasse todos os dias, você acha que alguém ia para o céu? Se Ele não olhasse para nós todos os dias e visse a nossa limitação, você acha que a gente iria chegar um dia a morar com Ele pela eternidade? Então quando Paulo olha e diz: olha, se vocês já perdoaram, eu já liberei ele no reino do Espírito. Eu não quero ficar preso, eu não quero ficar ali, sem poder avançar. E sabe o que Jesus ensina, Dete? Se você tiver algo contra o Mané, se você vier para o culto junto com ele, antes de você trazer a sua oferta aqui, se conserta com ele, porque senão Deus não aceita nem a tua oferta. Não é assim, queridos. A gente pode viver bem. Viva bem no teu ambiente de trabalho. Ame aquilo que você faz. Ama a família que Deus colocou nas tuas mãos.
Ama aquilo que Deus tem colocado diante de você. Ah, mas pastor, pisaram na minha cabeça, meu irmão me passou para trás, não sei quem fez isso. Querido, libera no reino do Espírito. Deixa que ele se lasque com Deus, mas que você corte as cadeias e prisões que estão fazendo você ficar ressentido. Porque é assim que avança. Sabe por que às vezes eu não avanço? Porque tem uma corrente me prendendo. Mas o dia que o amor e o perdão romper com isso, eu vou avançar e vou conquistar em todas as áreas da minha vida. Você recebe isso? Segunda característica de uma igreja vitoriosa que Deus colocou no meu coração. 2 Coríntios 4, versículo 2 e versículo 3. Coloca para mim, por favor, Marcos. 2 Coríntios 4, versículo 2 e 3. A igreja vitoriosa, ela vive o verdadeiro evangelho. Olha só o que diz. Olha aqui comigo no telão. Pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência. Presta atenção nessa palavra. A consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. E o versículo 3 ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. A igreja vitoriosa tira o evangelho do encoberto e traz para a luz. A igreja de Jesus que avança, ela olha para o evangelho e diz o seguinte: eu não torço o evangelho. Se está, é. Está escrito, vai acontecer. Não está escrito, é farofa. Se Deus prometeu, eu vou acessar as promessas de Deus. Se a promessa é de homens, eu tiro da minha vida, porque isso não me serve. Se é palavra de Deus para eu mudar, eu mudo. Se é vontade de pessoas, eu não quero. Preste atenção. A igreja vitoriosa, ela não distorce o evangelho. Paulo olha e diz assim, olha só que palavra de Paulo. Ele olha lá no livro de Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, e diz assim: se eu for até vocês, ou se um anjo do céu descer para pregar um evangelho diferente daquilo que Jesus pregou, é maldição, não aceito. Porque o evangelho, querido, é boas novas. Evangelho é transformação. Evangelho é mudança de vida. Evangelho, ele entra na nossa vida e faz com que aquilo que era velho fique para trás, para que o novo de Deus seja estabelecido na minha vida e na sua vida. É algo novo que vem dos céus. Mas olha, Paulo diz, sabe qual é a necessidade que as pessoas têm hoje? De terem consciência da verdade. Porque se tiverem consciência da verdade, pode descer um anjo, pode vir alguém numa carruagem de fogo parar diante de você, você vai olhar para ele e falar: ei, pode sair fora, porque aquele que habita dentro de mim, que ensina todas as coisas, diz que o meu lugar é lá nos céus. Nada nos tira, nada nos move, nada rouba a nossa convicção, nada vai ser impregnado na nossa mente para a gente começar a aceitar coisa errada e pecado. Nós vamos entender que a palavra de Deus, ela é suficiente para colocar o nosso nome escrito no livro da vida e nos colocar lá nos céus. É assim. A igreja verdadeira, vitoriosa, ela vive o evangelho consciente. Paulo, ele é tão forte na sua palavra, Toninho, que aí no capítulo 2, versículo 17, ele diz assim: ao contrário de muitos, nós não negociamos o evangelho. Pecado continua sendo pecado.
Sem vergonhice continua sendo sem vergonhice. Coisas que não agradam a Deus continuam sendo coisas que não agradam a Deus. Deus vai fazer justiça, Deus vai estabelecer juízo, Deus vai colocar gente no céu, gente no inferno. Isso é inegociável. Porém, eu preciso entender, queridos, que esse evangelho, ele diz para mim, olha, seja santo, porque aquele que te chamou, ele é santo, e ele tem um lugar santificado, preparado para você e para a sua família. Sabe que a palavra de Deus nos diz que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na oliveira e o fruto da videira minta, mesmo assim, nós continuamos com convicção na presença do Senhor, porque a qualquer momento, Ele muda os céus e derrama a bênção que você precisa. Sabe o que eu preciso entender? Que a palavra de Deus, ela é fiel, verdadeira e justa. E se Deus fez a promessa, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A Bíblia diz, nele está o sim e nele está o amém. Assim seja. Viver o evangelho verdadeiro põe pessoas no céu. É isso. A igreja que vence, vive a palavra. Escuta, querido. Crente precisa ler Bíblia. Eu vou falar em tom audível. Crente que não lê Bíblia, não precisa nem orar. Crente que conhece a palavra, ele sabe tudo o que ele tem que fazer. E a palavra vai entrar no coração dele, vai mudar a vida dele, vai transformar ele num homem, numa mulher de Deus. Ele vai levantar em oração, ele vai levantar em jejum, ele vai se levantar em santidade. E tudo aquilo que está na palavra vai se tornar real, porque a palavra é viva, é eficaz, e ela penetra como espada dentro do coração do homem. Leia a Bíblia. Para de ficar assistindo pregação de internet, de farofeiro, pregadorzinho mequetrefe. Vai ler aquilo que Deus tem para você. Porque tem um monte de farofeiro pregando um monte de mentira. E a igreja está sendo enganada. Porque tem gente distorcendo a verdade. Não vou falar. Terceira coisa. Eu ia falar, mas não vou falar. A igreja vitoriosa, ela olha para a eternidade. Diga comigo, a igreja vitoriosa, ela olha para lá. Você crê nisso? Olha só o que Paulo fala em 2 Coríntios 4:18. 2 Coríntios 4:18. Para mim é uma das palavras mais fortes dele nesse capítulo. Ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem, elas são temporais. Porém, aquelas que você não vê, elas são eternas. Os olhos da igreja vitoriosa nunca podem estar no mundo. Vou falar uma coisa para vocês. Não olhem para a minha vida como solução para os seus problemas e direção para o seu dia a dia. Eu posso ser um espelho. Você pode imitar algumas coisas que eu faço. Mas o dia que você olhar para o homem e depender da direção do homem, eu tenho uma boa notícia para você: você se lascou. E sabe o que eu acho? Eu acho é pouco. Os olhos da igreja vitoriosa estão fixos no que é eterno. Ele precisa estar naquilo que não se vê. A igreja vitoriosa não anda de olhos no homem, na igreja, nas situações, nas circunstâncias. Ela olha pela fé. Olhar para aquilo que não se vê é olhar
pela fé. Isso é igreja. Sabe por que eu vejo aquele templo construído? Sabe por que eu já vejo que nós já gastamos mais de 700 mil reais? Uma igreja que há 3 anos atrás não tinha um centavo no banco? Não é porque a gente olha para as finanças, para o cofre, para a vida dos irmãos. É porque a gente olha pela fé em um Deus que fez uma promessa, que teria uma casa de adoração nesse lugar, e que ali restauraria e curaria e sararia muitas vidas. Fé! Sabe por que eu e o Floriano, nós vamos ter a maior célula dessa cidade? Dá um ru-ru. Fala aí, tio. Vai, tio. Fala. Hã? Aí. Se tem 2 que concordam, já está estabelecido. Sabe por quê, queridos? Primeiro, a gente ama o que a gente faz. Segundo, nós estamos olhando para o céu. E nós, na nossa reunião que tivemos aqui, já dissemos para um dos casais, falou, ó, vou falar um negócio para vocês. Vocês se preparam, porque daqui a pouco... Gente nova na igreja. Está lascado. Vocês se preparam, porque daqui a um tempo vocês vão ter as células de vocês. Aí o Floriano olhou e falou, vocês estão juntos ou não? Porque a gente não está olhando com o olho de homem. Nós não estamos olhando para o erro do Azevedo. Nós não estamos olhando para a limitação do Floriano, para a dificuldade do Luciano. Nós estamos olhando para um Deus que está dentro deles, para um Espírito Santo que habita dentro do coração de cada um deles, e que está dizendo, ei, sou eu que capacito você, sou eu que vou escrever uma história nova através da sua vida, sou eu que vou marcar você, e vou fazer através de você, fazer com que vidas se rendam diante de mim. Não olhe para aquilo que você vê, mas olhe para as coisas que são eternas. Sabe aonde tem que estar os seus olhos? Não é na igreja, não é no ministério, não é nos pastores, não é em ninguém. Os seus olhos precisam estar fixos em promessas eternas de um Deus que é eterno. Sabe aonde os seus olhos e os meus olhos precisam estar? No reino. Reino. Quando a gente olha para o reino, a gente olha para as coisas que são dele, e ele cuida das coisas que são nossas. Sabe aonde os nossos olhos precisam estar? No soprar do vento que vem dos altos. Lembra do Vale de Ossos Secos? Antes era um exército derrotado, mas de repente diz assim: vento que vem dos 4 cantos dos céus. Saiu um exército vitorioso. Porque não olharam para o vale, olharam para o alto. Tem dificuldade? Olha para o alto. Está passando luta na tua casa? Olha para o alto. Está com problemas financeiros? Olha para o alto. Quer crescer espiritualmente? Olha para o alto. Tem anseios, desejos? Olha para o alto. É de lá que vem o nosso socorro. Você crê nisso? E eu encerro dizendo uma última coisa. A igreja vitoriosa, ela entende 3 coisas. Primeira coisa, ela entende quem ela é. 2 Coríntios 4, versículo 7. Coloca para mim, por favor. 2 Coríntios 4, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não. Quem você é? Vaso de barro. O dia que eu e você acharmos que nós somos o poder, nós já rodamos.
apóstolo Paulo, ele olha e diz assim: irmãos, nós temos dentro de nós vasos de barro, um tesouro. Quem é esse tesouro? Diga assim: o Espírito Santo. Ele é o tesouro. Sem ele, dentro da minha vida e dentro da sua vida, nós não somos nada. Quando eu entendo quem eu sou, que eu sou o vaso de barro, que tem um tesouro, olha o que ele diz: a excelência do poder é dele. E eu continuo sendo barro. Agora escute o que eu vou te falar. Ter o entendimento de quem eu sou, que é ser vaso de barro. Sabe o que é, pastor? Aquela passagem do vaso na mão do oleiro. Lembra, Luciano? Lembra daquele encontro? O Lucianinho sentadinho lá no negócio, lá, fazendo o vasinho com barro. Querido, ter essa ideia de que você é vaso de barro, é ter a ideia que você precisa estar preparado para ser quebrado. Não é para ser destaque. Azevedo, que lindinho, hein? Pastora Daiane, ó, lindinho, ó. Pastora Flávia, ó, que lindinho, ó. Esquece? Olha o que você é aqui, ó. Ai, que vontade de quebrar. Quando eu entendo quem eu sou, que eu sou apenas vaso de barro e que o que tem dentro é o que vale, a presença do Espírito Santo, sabe o que eu entendo, querido? O poder que está dentro de mim não é meu, eu não sou nada, eu simplesmente sou aquele que um dia, a hora que ele falar, eu vou te dobrar, vai derramar poder e unção através da minha vida sobre a vida de outras pessoas. E sabe quem tem que ser glorificado, honrado e exaltado quando isso acontecer? O tesouro. Eu entendo quem eu sou. Só vaso de barro que precisa ser quebrado e ser feito de novo a cada dia. Segunda coisa que eu preciso entender, 2 Coríntios 5,17. Qual é o propósito de eu estar aqui ainda? Por que Deus me transformou num vaso? Se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que se fazem coisas novas a cada dia na sua vida e na minha vida. Sabe por que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã? Para você não ser consumido, mas para você escrever uma nova história a cada dia diante de Deus. Sabe por que eu não morri hoje, você não morreu hoje? Porque Deus ainda tem coisas grandes e tremendas a realizar através de você e lá na sua casa. Sabe por que Deus está permitindo que a gente já contemple o nosso dia de amanhã? Não é para ver o mal, mas é para ver que aquele que é o poder, o tesouro que está dentro de mim, ele vai fazer coisas novas na tua vida e na minha vida. O propósito é que a glória dele nos revista para que nós sejamos instrumentos preciosos. E quando eu entendo esse propósito, sabe o que vai acontecer? Eu vou entender qual é o meu destino. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,10. Olha só. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do seu corpo. O dia que Jesus vier buscar a igreja, não acabou ainda, querido. Tem gente que pensa tudo errado. A Bíblia ensina que existem 2 tribunais. Esse explicado aqui por Paulo em 2 Coríntios 5,10, que é o tribunal de Cristo, onde os salvos vão ter as suas obras julgadas para receber os galardões. E Apocalipse diz que haverá o julgamento do trono branco.
julgamento de não salvos. Crente não será julgado no trono branco. Nós estaremos participando do julgamento. A Bíblia diz que nós estaremos acompanhando até o julgamento de anjos. Não temos poder e autoridade para decidir nada, mas estaremos lá contemplando o fechamento da promessa de Deus. Mas escute, o dia que Jesus vier buscar a igreja dele, se eu já morri, eu quero te dar uma péssima notícia. Eu vou chegar lá primeiro que você. Serei arrebatado primeiro. Mas se porventura, terça-feira, antes de nós realizarmos a nossa célula, tocar as trombetas nos ares, sabe o que vai acontecer? Eu vou ser arrancado à força dessa terra. A palavra arrebatado é tirado à força. Por mais que você não queira, ele vai pôr a mão e vai arrancar você daqui para dizer: o teu lugar não é aqui, o teu lugar é na minha presença. Eu não te criei para morrer aqui, eu te criei para estar eternamente ao meu lado. E aí ele diz o seguinte: aquela igreja que vier vitoriosa, ela entende que ela terá suas obras julgadas. Pelo bem ou pelo mal que ela fez. Tudo que eu fizer de mal, eu vou colher. Não vai tirar a minha salvação, mas eu vou colher. Tudo que eu fizer de bem, sendo que aceitei a Jesus, eu vou ter recompensas. Cada um receberá aquilo que ele plantou. Aonde você quer morar nos céus? Apocalipse diz que tem uma praça onde tem a árvore da vida. As ruas são de ouro. Ao redor dessa árvore da vida vão existir moradas de homens, talvez como Paulo, que pagaram um preço enorme pelo Evangelho. Como aqueles apóstolos viveram e pagaram alto preço. Pessoas que estarão ocupando posições, hierarquia mais avançada no reino do Espírito. Vai ter o ladrão da cruz, que Jesus olhou para ele e disse: ainda hoje você vai estar comigo lá, porém a recompensa dele não é grande. Mas ele vai estar lá. E lá vai ter assim, ao lado daquela praça, a Vila Renó do céu. A Vila Caires do céu. A Nova Lucélia, Américo da Lalana. E se você parar para olhar, esses lugares vão estar cheios de homens e mulheres de Deus que receberam recompensas de Deus e que vão estar toda a eternidade, mas cada um ocupando uma posição no reino espiritual, porque é isso que a palavra diz. Sabe qual é o meu desejo? Aqui está o trono de Deus. Nem se for virando a rua 3 quarteirão para baixo. Eu quero ter uma casa na esquina. E olhar e falar assim: Zé Roberto, vamos comer um churrasco hoje? Ele mora na casa de baixo. Aí eu vou para a casa dele e a gente come lá. A igreja vitoriosa vai para lá, querido. A igreja que vai vencer vai morar lá. Não importa se hoje o que você faz é muito ou pouco. Em primeiro lugar, o que importa é que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida. Mas se o dia que você, vaso, que tem um tesouro dentro de você,
que entende que morreu para a sua velha vida e está nascendo por uma nova vida. Se você entender que você vai ser usado e se colocar diante dele, um dia diante do tribunal de Cristo, ele vai olhar para mim e para você e dizer: pode vir, porque tem recompensa para você. É essa igreja, querido, que eu sonho. Essa igreja que nos faz sair de Rinópolis 3, 4 dias da semana. Essa igreja que me faz deixar, às vezes, minha esposa, igual ficou 10 dias em casa doente, para poder socorrer vidas. Essa igreja, Reino, que me fez durante esses mês estar socorrendo 4 pastores, amigos, em 4 igrejas que estão com dificuldade. Se nós vivemos isso aqui, nada para a igreja, nada para a igreja, você quer avançar? Eu quero avançar. E eu disse quinta-feira lá em Oswaldo Cruz: eu não negocio o Evangelho. Se tiver que morder a partir de hoje, vou morder. Mas o dia que eu comparecer diante de Deus, eu disse para eles: eu não quero chegar lá e Deus olhar para mim e falar: você foi frouxo, Azevedo. Eu quero pegar e dizer aqui, ó, o que eu tinha que ensinar, eu ensinei, Deus. Está aqui, minhas obras. Amém? Eu quero ser profeta sobre a sua vida, para dizer para você que todas as barreiras que se levantaram para tentar te fazer parar, desistir, recuar e ter um coração de um derrotado, elas vão cair da tua vida por terra hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Essa vitória, ela é sua. E eu vou usar uma palavra, pastora Daiane, que me marcou quarta-feira, que você pregou. Quando você perde, eu sinto. Nosso coração tem que ser assim com relação a todos nós. Isso é amor. O resto é novela das 9. Amém? Querido, ame aquilo que você faz. Ame. E olha para o céu. Porque se a gente olhar para o céu, a gente não vai ficar olhando para as coisas desse mundo. Nós vamos alcançar um nível como nós jamais alcançamos. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua noiva, da qual eu faço parte. Assim como ela, Deus, eu não quero ser um derrotado. Assim como cada um desses irmãos,
nós queremos avançar num processo de conquista. Para isso, eu quero que o Senhor faça de nós vasos. Vasos de barro. Começa em mim, que sou o anjo dessa igreja. Se o Senhor precisar quebrar, que o Senhor quebre e me faça de novo. Mas que cada vaso que está aqui, se precisar ser quebrado, que o Senhor quebre, para construir algo de excelência. Eu quero pedir a partir de hoje, que o Teu Espírito Santo nos encha de uma tal forma, que os sinais, as maravilhas, os prodígios, eles se tornem algo natural, não por nós, mas pelo tesouro que está dentro de nós. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a caminhar em santidade, olhando para os céus, vivendo uma vida, Deus, que agrade o Teu coração. Para isso eu faço a oração de Davi hoje: crie em nós um coração puro, renove em nós um espírito estável, não nos lance fora da Tua presença, mas a cada dia restitua a alegria da Tua salvação no coração de cada um de nós. Seja o nosso Senhor, seja o nosso guia, seja o nosso protetor, seja o nosso libertador, seja aquele que vai moldar o nosso caráter, que vai sarar os nossos casamentos, que vai fazer com que o coração dos filhos se convertam aos pais e dos pais se convertam aos filhos. Faça com que haja harmonia dentro das nossas casas. Faça com que todas as vezes que nós formos, Senhor Deus, trabalhar, que o nosso coração vá com alegria e que nós façamos com amor, porque de lá tem vindo o nosso sustento. E ajuda-nos, Deus, a agradar o Teu coração. Que quando o Senhor olhar dos céus, o Senhor encontre um homem e uma mulher segundo o Teu coração. E que o Senhor possa olhar e dizer: vocês são vasos escolhidos. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos ajude a sermos melhores crentes a cada dia. Que o Senhor nos leve a um nível de consciência e maturidade como jamais nós vivemos nas nossas vidas. Não permita que eu distorça a Tua palavra. E que ninguém negocie a verdade do Teu Evangelho. Eu peço a Tua bênção sobre essa igreja. Peço a Tua bênção sobre as igrejas evangélicas dessa cidade. Que nós possamos nos levantar juntos, como um só corpo que não está competindo entre si, mas como um povo santo, que vai ganhar essa cidade para Jesus e que vai um dia apresentá-la diante de Ti. Que o nosso coração, Senhor, seja segundo o Teu coração. E que os Teus mandamentos estejam, Senhor Deus, na nossa mente, no nosso coração, todos os dias, para que a gente jamais se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente viva a verdade do Teu Evangelho. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.